Admiro e apoio o Dr. Santana Lopes para dirigir o partido e, no futuro, dirigir o país. Conheço o Dr. Santana Lopes há mais de 40 anos. É o homem mais competente para dirigir o partido e futuramente o país. Eu vou apoiar Pedro Santana Lopes porque acho que é o melhor candidato para o PSD. É o candidato que está mais preparado, o candidato mais capaz para poder unir o partido e, numa segunda fase, poder ir discutir umas eleições com o Partido Socialista. Por isso, no dia 13 de janeiro, eu vou votar Pedro Santana Lopes. Sempre fui PPD-PSD, foi o meu único partido até hoje, espero que seja sempre este o meu partido. Conheço o Dr. Pedro Santana Lopes desde o seu início da vida política, todas as suas vertentes eu as conheço e penso que neste momento é o homem certo para conduzir os destinos do PSD, para unir o partido e depois, como ele diz, para conquistar o país. Só desta forma é que nós poderemos aspirar a ser novamente governo e a gerir os destinos de Portugal. Queria também dizer que a experiência que o Dr. Pedro Santana Lopes teve na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, na vertente social, julgo que é um dado muitíssimo importante e é um dado muito acrescido para ele poder desempenhar as funções de Presidente do PSD e uma candidatura posteriormente a Primeiro-Ministro de Portugal muito positiva. Conheço muito bem o Dr. Pedro Santana Lopes, fiz parte dos órgãos nacionais da Associação Nacional de Municípios quando Santana Lopes foi Presidente do Conselho Nacional. Foi um Presidente liderante e que angariou o respeito de todos. Tem experiência de gestão pública, exerceu os mais altos cargos no país. Homem próximo das pessoas, empenhado na área social. Vai apresentar-se aos portugueses como uma alternativa credível para ser o próximo Primeiro-Ministro de Portugal. Apoio o Dr. Santana Lopes pelo seu currículo, pela experiência e pela lealdade que sempre demonstrou ao partido. Perante tudo isto, faz-nos confiar que é a pessoa certa no momento certo. Aproximam-se momentos de grandes decisões para o nosso partido e, mais adiante, para o nosso país. O Partido Social Democrata necessita de um líder com sentido de Estado, de um líder com capacidade organizativa, de um líder que tenha, acima de tudo, uma grande experiência de governativa. Pedro Santana Lopes consegue reunir todos estes requisitos e consegue garantir ao mesmo tempo para o nosso partido, para a social-democracia, a certeza de que os princípios instituídos pelos nossos fundadores serão preservados e o garante de que poderemos ter um líder conciliador, um líder que consegue construir pontes e, acima de tudo, um líder que consiga levar por diante aquilo que a social-democracia tanto necessita. Eu apoio Pedro Santana Lopes. Apoio o Dr. Santana Lopes porque acho que é, para o Partido Social Democrata, a pessoa mais bem preparada, não só pela sua experiência, pela experiência que teve ao longo desses anos todos, a lealdade que tem tido para com o partido e a pessoa mais bem preparada nesta fase para conseguir os objetivos do PSD, que é voltar novamente à liderança deste país. Portanto, eu voto e apoio o Dr. Pedro Santana Lopes. Eu apoio Pedro Santana Lopes, que acredito que é um militante capaz de unir o partido e que sente como ninguém as palavras paz, pão, povo e liberdade. Como candidato, é aquele que melhor representa os militantes de base. E como futuro Primeiro-Ministro, sente que o presente é capaz de desenvolver, respeita o passado, mas sobretudo é o militante e o futuro Primeiro-Ministro capaz de construir o futuro para os jovens. Por estas razões e muitas mais, voto Pedro Santana Lopes. Apoio o Dr. Pedro Santana Lopes, acima de tudo pelo seu altruísmo, pela sua capacidade, que é bastante grande, e pela confiança que me dá. E nós precisamos de confiança e de esperança neste país, exatamente por isso é que o meu apoio, o meu voto será Dr. Pedro Santana Lopes. Eu apoio Dr. Pedro Santana Lopes. Eu acredito, eu confio em Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes foi um político que desde sempre se entregou de corpo e alma ao país e ao partido.
defendeu sempre com grande paixão e grande entrega os seus ideais e sempre a pensar num Portugal melhor. Foi sempre solidário com todos os presidentes, desde já Francisco Sá Carneiro, e mostrou essa solidariedade, estando sempre presente e respondendo positivamente sempre que o partido precisou dele. No desempenho das suas funções, quer como Ministro da Cultura, como Presidente da Câmara de Figueira da Foz e de Lisboa, é por todos reconhecido o seu mérito e excelente desempenho que fez. Por isso, eu acredito e confio no Dr. Pedro Santana Lopes. Vote no dia 13 no Dr. Pedro Santana Lopes. A minha convicção pessoal de apoiar o Dr. Pedro Santana Lopes para a presidência do Partido Social Democrata ser reforçada com a escolha e a decisão da Comissão Política de Santa Maria da Feira de apoiar o Dr. Santana Lopes. É também um conhecedor da área social, pelo cargo que desempenhou na Santa Casa de Misericórdia, portanto, tem conhecimentos profundos da realidade do nosso país e das dificuldades dos portugueses. E como tal, essa mais-valia será fundamental na escolha que primeiro os militantes do partido irão fazer, tornando o presidente do Partido Social Democrata, e posteriormente os portugueses também o irão conhecer como o melhor candidato para primeiro-ministro. Eu apoio o Dr. Pedro Santana Lopes pelo trabalho realizado ao longo destes anos em prol do partido, em prol de Portugal e em prol dos portugueses. Acredito que será a pessoa certa para unir o partido e ganhar o país, por isso eu apoio convictamente Pedro Santana Lopes. Eu apoio Pedro Santana Lopes porque vejo nele a pessoa certa para o lugar certo, para destronar a geringonça que anda por aí. Apelo a todos os PSDs para votarem Pedro Santana Lopes. No seguimento do estado atual do país, a necessidade urgente do PSD ter uma resposta credível e acertada urge. Por isso, apelo a todos que apoiem Pedro Santana Lopes nas eleições nacionais do PSD, dia 13 de janeiro. Eu apoio o Dr. Pedro Santana Lopes, pelo seu passado político, pela sua forma de estar na política. Não podemos estar hoje a favor porque nos convém e amanhã estar contra porque não nos convém. E o Dr. Pedro Santana Lopes, ao longo do seu percurso político, não estando nos órgãos do partido, sempre esteve presente. Por isso, no dia 13, eu voto Dr. Pedro Santana Lopes. Eu voto Pedro Santana Lopes porque é a pessoa mais indicada e com mais aptidões para dirigir o país. Dia 13, voto Pedro Santana Lopes. Eu, no dia 13 de janeiro, voto Dr. Pedro Santana Lopes, porque acho que é o candidato melhor colocado para a liderança do PSD. A liderança que o PSD precisa para que em 2019 venha a ser o primeiro-ministro de todos os portugueses. No dia 13 de janeiro, o PSD vai a votos com dois excelentes candidatos. O meu voto será Pedro Santana Lopes, pela sua capacidade de humanização. Acredito que a política passa claramente por criar mais riqueza junto das pessoas, mas passará certamente também por criar qualidade de vida. Acredito que essa qualidade de vida passa seguramente pela humanização dos serviços, pelo envolvimento da pessoa na sociedade. Acredito claramente em Pedro Santana Lopes como uma pessoa capaz de envolver, em primeiro lugar, o partido e depois envolver a população em geral de Portugal, para Portugal ser cada vez mais uma referência do nosso continente europeu.